Olá, eu sou o professor Oswaldo, nós estamos na disciplina de Planejamento e Controle Financeiro e esta unidade agora que estudaremos, chamada Controladoria, ela vai abordar especificamente controle orçamentário. Vamos iniciar fazendo a seguinte observação. Controladoria realiza mais atividades do que o controle orçamentário, mas como a disciplina tratou de planejamento financeiro e orçamento, o foco dessa apresentação é o controle orçamentário. Então, a gente tem, nessa unidade aqui, nós vamos trabalhar os seguintes aspectos, vamos definir conteúdo, objetivos, conceitos, funções, vamos falar sobre responsabilidades, vamos conversar sobre a fixação de padrões relacionados aos custos físicos e administrados, é uma teoria, depois o professor vai explicar, e vamos falar sobre análise de variações. A base da nossa construção é o livro do Padovese, né? A maior parte da disciplina, uma boa parte da disciplina a gente usa o Padovese como fundamento. Então, a base dessa construção é o Padovese, mas muito conteúdo foi tirado desse livro do San Vicente, propriamente de uma versão que ele escreveu com Santos, com um autor da USP também, que é uma versão mais antiga que eu tenho, e que fala sobre os aspectos de controle orçamentário, notadamente as questões de análise de variações, fixação de padrões, responsabilidade, eu foco um pouco nesse livro. E temos alguma coisa também que buscamos no livro do Fresati, também que está na nossa bibliografia de orçamento empresarial. Então vamos em frente. Já vimos essa imagem, né? Essa imagem foi captada lá, ou na verdade não a imagem em si, mas esse comentário foi trazido lá do livro do Fresati, de Orçamento Empresarial. A capinha do livro está aqui, né? Que diz o seguinte: dentre as funções administrativas que nós estudamos no curso de administração, planejamento, organização, controle, coordenação, comando, aquele POC3, né, que a gente memorizava, o clássico Henri Fayol é o autor dessa distribuição de funções administrativas. Duas têm uma relação muito íntima, estão relacionadas à disciplina. E essas duas, que são ditas pelo Fresati como duas faces da mesma moeda, são planejamento e controle. Então, durante quase toda a disciplina falamos sobre planejamento e agora nós vamos falar sobre controle, rapidamente, né? Porque é o final do processo. O controle não é uma atividade menos importante que o planejamento. Os autores dizem que é tão importante quanto o planejamento. Aliás, por que é dito que são duas faces da mesma moeda? Porque não faz sentido apenas planejar sem haver a realização de controle. Não faz sentido haver controle sem existir um planejamento prévio, certo? Já conversamos sobre isso, já explicamos isso no módulo mais introdutório da disciplina, em que abordamos todo o conjunto da teoria. Então, o que é planejamento, só para a gente relembrar, isso é um outro livro de finanças, o livro do Hoje, de Administração Financeira, que é o mesmo que eu usei no início da disciplina, então por isso não vou trazer uma definição diferente. Planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidos, estimando recursos a serem utilizados e atribuindo responsabilidades para atingir objetivos fixados. Nesse conceito de planejamento, que já foi explicado, você volta na videoaula que a gente trata sobre isso, se não me engano é o tópico 3 desta disciplina, mas aqui tem aspectos que serão tratados agora, a questão da divisão de responsabilidades, alcance de objetivos. Você realiza o controle para garantir que haja esse alcance de objetivos, você distribui responsabilidade, né? A compreensão do planejamento é necessária para que haja a realização do controle de forma efetiva, tá certo? Vamos, e a função controle também já foi definida, né? Compreende a aferição do desempenho em relação a um padrão, nós vamos falar sobre padrão aqui,
E a correção de desvios que assegure a consecução ou alcance dos objetivos de acordo com o plano da organização. Isso pode ser minimizado por um projeto, por uma ideia, por um modelo de negócio, enfim. Ok? Típicas atividades de controle. Medir o realizado, comparar com o planejado. Isso é a base da atividade de controle orçamentário. Analisar os desvios significativos, adotar medidas corretivas, avaliar a efetividade das providências adotadas em razão dessas medidas e registrar essas informações num processo, num sistema que envolva o processo de planejamento e controle para que o planejamento seja aperfeiçoado e que o exercício de controle também seja aperfeiçoado, seja mais efetivo no futuro. Ok, agora entramos especificamente no tópico controle orçamentário. Buscamos lá no livro do Padovese, está a imagem da capinha do livro aqui, né? Ele diz o seguinte: a base do controle é o confronto dos dados orçados com os reais, com os obtidos ou buscados no sistema de informação contábeis, né? O que eu planejei de receita e o que eu arrecadei de receita. O que eu planejei para custos e despesas e o que eu incorri em custos e despesa. O que eu previ de investimentos e o que eu realizei de investimento. O que eu previ de financiamentos e o que eu realizei de financiamentos. O cotejamento, a comparação desses dados entre realizado e planejado é a base do processo de controle orçamentário. As variações, a análise das variações permitiram uma série de análises, né? As variações permitiram as análises. Essas variações nos custos, análises nos custos, nos preços, nas despesas, nas quantidades, na eficiência da empresa como um todo, porque a eficiência da empresa, por exemplo, a eficiência econômica é o lucro, e o lucro nasce do confronto de receitas auferidas, custos e despesas incorridos. Então, a empresa mais lucrativa é mais eficiente, então é uma forma de ver eficiência. Tem outras formas de ver eficiência, como já estudamos em análises. Giro do ativo, giro do estoque também podem estar contidos em procedimentos ou análises específicas das informações contábeis, confrontando-se o que foi realizado com o que havia sido planejado. Os objetivos principais do processo de controle orçamentário são identificar e analisar as variações ocorridas, ou seja, quanto variou em relação ao planejado, quanto variou o realizado em relação ao planejado. Corrigir erros detectados e ajustar o plano orçamentário, se for o caso, para garantir que o processo de otimização do resultado e eficácia, eficiência, efetividade nas operações da empresa. Então, algumas coisas que estão escritas aqui são muito parecidas com que já havíamos comentado, explicado na definição de controle, que passamos essa slide anterior aqui. Avançando, buscamos, e esse slide também está no nosso material, lá naquela capítulo 3, onde a gente dá a noção geral do planejamento e controle. Ele vem lá do livrinho do Welch, também está na nossa bibliografia. É um aspecto que destaca aqui a questão do controle. Está aqui, né? Opa. A questão do controle está aqui, né? Ó. Então, você tem plano, estratégia, tático, você tem o orçamento, que é uma ferramenta que viabiliza o planejamento financeiro, e esse orçamento é o aspecto financeiro, que é o que nos atinge, né? E você, depois de ter o orçamento, você vai ter o processo de execução do orçamento, ou seja, as receitas são realizadas, os custos e despesas também são incorridos, né? E você confronta o que foi realizado com o que havia sido planejado. Mede os resultados obtidos, analisa os desvios, todos os desvios, mas com ênfase nos desvios significativos, vamos falar sobre isso em seguida, e adota medidas corretivas para resolver os problemas que foram identificados ou até para retroalimentar o processo de planejamento e controle, de forma que o planejamento seja aperfeiçoado e o posterior, o controle subsequente, também seja aperfeiçoado, seja mais efetivo. Ok. Responsabilidade
responsabilidade pelo controle orçamentário. Bom, nós temos uma responsabilidade difundida, difusa na empresa, que é a responsabilidade dos gestores ou administradores setoriais, administradores locais, administradores dos departamentos. Então, cada gestor de sua pequena área é responsável por uma parte do controle orçamentário. A ele é atribuída a responsabilidade em relação à execução do que foi planejado. Então, você pode ter aspectos relacionados a receitas, é mais difícil, são poucos os setores que são centros de resultado, a maioria dos setores são centros de custos, é normalmente dito dessa forma, mas pode ser centros de custos ou despesas, centro de despesas. Então, esses gestores, eles controlam as despesas que estão sendo executadas, os custos que estão ocorrendo ao longo do tempo, em função do que havia sido planejado. E também tem um setor centralizado que estudamos na introdução da disciplina, chamado controladoria, né? Cujo responsável é o tal do controlador ou controller. Já essa figura que está aqui embaixo em azul já foi apresentada para você lá no início da disciplina, né? Essa controladoria lá está, o professor não vai falar sobre tesouraria, já é assunto passado, mas em relação à controladoria a gente explicava que ela realiza o controle econômico-financeiro. Como que ela realiza? Ela é responsável primeiro pela confecção e análise das informações geradas pela contabilidade, seja a contabilidade financeira, que tem um viés mais os usuários em geral da informação contábil, seja contabilidade gerencial, que é especificamente dirigida aos administradores, aos gestores, seja contabilidade de custo, que é mais associada a atividades industriais, né? Mais útil, na verdade, para as atividades industriais, embora seja aplicado nas atividades de serviço, nas atividades de comércio, e também é útil em algumas atividades de serviço. O custo é uma informação super importante, né? É que no comércio, normalmente, o custo é super importante relacionado ao estoque, mas ele é mais simples, né? É um pouco mais simples porque você trabalha com o custo da mercadoria que é vendida, né? Ok, sem entrar muito em detalhes aqui. E o setor de controladoria também é responsável pelo processo de orçamento e controle. Então, vamos dizer que ela contribui, ela organiza a questão do orçamento empresarial da empresa como um todo e exerce o processo de controle que se traduz assim: apoia os gerentes setoriais ou administradores setoriais, efetua o controle orçamentário da empresa como um todo, né? Os resultados gerais da empresa, receitas estão as receitas realizadas estão como em relação ao planejado. Custos e despesas estão como? Os investimentos, os financiamentos. Propõe ações corretivas para os setores e para a empresa como um todo. Bom, essa aula vai um pouco a mais, nós continuamos em seguida no próximo vídeo.